Boa noite, galera, mais uma vez. Vamos dar início a mais uma aula de introdução à engenharia mecânica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a engenharia de fluidos, né? Só corrigir esse... Então, confere, tá? Essa aula vai se dividir em mecânica dos fluidos e dinâmica dos fluidos. Beleza? Então, nossa aula basicamente vai falar de mecânica dos fluidos e dinâmica dos fluidos, matérias importantíssimas da engenharia mecânica, tá? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre forças, né? Sistemas mecânicos, e agora nossa aula vai falar basicamente de engenharia de fluidos, nesse caso, mecânica e dinâmica dos fluidos. Matérias, inclusive, que são difíceis, tá? Hoje, quem trabalha com essas disciplinas aqui na faculdade é o Harrington, o nosso coordenador, e são matérias, assim, razoavelmente difíceis. Hoje eu vou passar uma basezinha, assim, bem base mesmo para vocês terem noção do que se trata a disciplina, do que se trata esse ramo da engenharia mecânica, da engenharia, né? Não só na mecânica, mas também é estudado em outras engenharias. E aí você vai poder ter uma noção, né, do que é mecânica dos fluidos, do que é dinâmica dos fluidos, do que trata isso. Vai lembrar de muita coisa do ensino médio, de física do ensino médio, tá? Muitos conceitos de física aplicados aqui na mecânica dos fluidos. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos conversar uma conversa rápida, tá? Sobre esse conteúdo. Ah, professor, não entendi como que faz essa questão. Cara, as questões que eu trouxe é mais para questão de, assim, despertar a curiosidade, lógico. E aí você não tem que aprender isso agora, não tem que sair dessa aula, uma aula de 1 hora e pouco, mestre em engenharia de fluidos. Você tem que aprender mesmo lá quando você chegar no 5º período, que você for fazer essa disciplina. Agora, assim, não tem que ser a sua preocupação. Bom, não tem como falar de mecânica dos fluidos sem falar do conceito de fluido, tá? Fluido é caracterizado pela relativa mobilidade de suas moléculas, que, além de apresentar os movimentos de rotação e vibração, possuem movimento de translação e, portanto, não apresentam uma posição média fixa no corpo do fluido. Ar é um fluido, líquidos, em gerais, são fluidos. E a mecânica dos fluidos, ela é a ciência justamente que vai tratar do comportamento dos fluidos em repouso, e aí nós temos aí a hidrostática, e em movimento, que é a hidrodinâmica. Estuda o transporte de quantidade de movimento dos fluidos. Então, e como em toda planta industrial, nós temos, né, toda planta industrial você vai ter tubulações, equipamentos que vão ter que transportar fluidos. Você vai numa empresa, numa grande empresa, o que você mais vê é tubulações. Na área da Suzano, por exemplo, tem muita tubulação. Tubulação de vapor de baixa, vapor de média, vapor de alta, água de reuso. Tem, assim, tubulação de água refrigerada para refrigeração, tubulação de água refrigerada para processo, tubulação de clorato, tubulação de cloro, de soda, de vários tipos de fluidos usados em vários processos diferentes. Por isso a importância assim, extrema em estudar a mecânica dos fluidos. A diferença entre fluido e sólido é que o fluido é mole e deformável, o sólido é duro e pouco deformável. Tá? Em linguagem mais técnica, o sólido, as moléculas sofrem forte força de atração, estão muito próximas uma das outras, e é isso que garante que o sólido tem um formato próprio. Ou seja, você tem lá um bloco de metal, é um sólido, as moléculas estão muito próximas, não tem um grau de liberdade, essas moléculas elas não têm liberdade para se movimentar entre elas. Com isso, tem um formato definido. Um fluido, não. Se você tem um recipiente totalmente cheio de contornos, né? Você pode pegar o vaso assim, mais doido do mundo, cheio de detalhes, mas se você colocar a água vai conseguir ocupar todo o espaço. É uma característica do fluido.
O fluido, das moléculas, os fluidos, eles têm um certo grau de liberdade, a força de atração entre as moléculas é pequena, e aí ela não apresenta formato próprio. Ela vai sempre se adequar ao formato onde ela está, ao recipiente onde esse fluido está inserido. Aí a diferença, por exemplo, entre líquidos e gasosos, fluidos líquidos e fluidos gasosos, é que um gás, ele de fato, ele ocupa todo o espaço que ele tem direito de ocupar. Já um líquido, ele se adequa à forma, mas ele, assim, ele não vai alterar a sua pressão para poder ocupar mais espaço, né? Então, vai se adequar à forma enquanto ele for capaz para isso, enquanto ele tiver volume para isso. Já o gás, não. O gás ele vai expandir e seu volume vai ocupar todo o espaço ali. Mas, e essa é a característica do fluido, ele se adequa ao formato do recipiente que está inserido. Já o sólido, não. Ele tem um formato próprio e se o recipiente não fosse propício para recebê-lo, ele não vai se adequar a esse recipiente. Obviamente, né? Se todo sólido, a maioria dos sólidos, você pode aquecer a uma determinada temperatura para obter um fluido. Caso os metais, é assim. O processo de fundição de metais. O processo de fabricação, vocês vão ver lá no 7º ou 9º período, se não me engano. Eu quero fabricar uma peça. Você faz o molde. Obviamente que o aço ou o alumínio não vai entrar naquele molde. Então, você aquece, transforma esse metal em líquido, derrama esse líquido sobre o molde, aí o líquido vai ocupar a forma do molde, depois ele vai endurecer, voltar a ser um sólido com a forma definida. Tá? Mas aí, esse é um processo de aplicação, Professor, de conformação. Pode falar. Desculpa interromper aí, mas tem 2 alunos querendo entrar. Deixa eu ver aqui, que eu não vi, não. Eu aí vou avisar. Deixa eu ver, achar eles aqui. Tem 3. É porque não notificou para mim, não. Valeu. Então, nós temos essas diferenças entre sólido e entre fluido. O sólido ele tem uma forma definida e o fluido ele se adapta à forma onde ele está inserido. Falamos de líquidos e gases, né? Qual é a diferença entre líquido e gases? A principal distinção entre sólido e fluido é pelo comportamento que apresenta em face às forças externas. Por exemplo, os líquidos geralmente são considerados incompressíveis. Se você aplicar uma força, você não vai reduzir o volume do líquido. Já um gás, não. Um gás, se você aplicar uma força sobre ele, você consegue sair do volume inicial e ir para um volume final. Tá? Aqui tem um erro de digitação, isso aqui é entre gases e líquidos. Tá? E aí, se uma força de compressão for usada para distinguir um sólido de um fluido, esse último seria comprimido e a partir de um certo ponto ele se comportaria exatamente como se fosse um sólido, isso seria incompressível. Na verdade, aqui esse texto está todo errado, tá? Isso aqui seria a relação entre líquido e gasoso. Então, o gasoso se comportaria como se fosse um líquido, ou seja, seria incompressível. Depois eu vou corrigir isso aqui e mando para vocês. E aí, líquidos e gasosos, né? Líquidos, eles assumem a forma dos recipientes que os contêm, eles apresentam um volume próprio constante e podem apresentar uma superfície livre. Ou seja, se eu tenho 200 ml de água e coloco essa 200 ml de água no recipiente, ele vai se adequar ao recipiente respeitando o limite dele, que é 200 ml. Tá? Esse volume é constante. Já os gases, eles apresentam forças de atração desprezíveis, ou seja, praticamente não tem nenhuma força que une uma molécula a outra. Não apresenta nenhum formato próprio, nem volume próprio. Ou seja, se você tem uma sala gigantesca e você libera 1 quilograma de gás carbônico nessa sala. Esse gás carbônico, mais que seja só 1 quilograma, ele vai ocupar todo o espaço da sala. Obviamente, né? Se a sala for muito grande, ele vai ser bem assim, a quantidade muito pequena, mas ele vai tender a ocupar todo o espaço
que o contém, tá? E ocupam todo o volume dos recipientes que o contém, tá? Então, nada está vazio. Nada é vazio. A não ser que você imprima um certo vácuo, mas nada é vazio. Então, se você tem um recipiente fechado, lá dentro tem algum gás, geralmente o ar, que você... Algum gás, geralmente o ar, que está ocupando aquele espaço, tá? Tem até um memezinho, uma brincadeirinha que fala, o copo está meio cheio ou meio vazio? Não, o copo não está nem meio cheio, nem meio vazio. O copo está totalmente cheio, metade de líquido e a outra metade de ar, né? Até porque o ar do ambiente ele ocupa todo o espaço que ele é concebido, tá? Então, é uma propriedade dos gases em geral e, inclusive, uma propriedade, assim, obviamente, né? Se eu libero um gás numa sala que tem um outro que já tem ar, e aí vai dependendo da densidade de cada gás, né? E aí eles vão se adequar, vai haver uma mistura ali, mas vão se adequar. O gás que é mais pesado geralmente fica embaixo, o gás que é mais leve geralmente fica em cima, tá? E isso aí é até eu lembro que eu trabalhei numa empresa chamada, na época era Canexus, hoje é a Kentrade, e lá muita ocorrência de vazamento de cloro, né? Então eles mandavam sempre como medida de segurança, se a gente sentisse cheiro de cloro, nunca descer uma escada, sempre subir, porque entende-se que o cloro é mais pesado que o ar, então obviamente que o cloro ele vai querer ocupar o espaço de baixo e vai jogar o ar para cima. Então é melhor você subir, que aí você vai ter conseguir achar ar puro e não descendo. Então sempre era um era como a recomendação era subir, né, para poder evitar assim as nuvens de cloro, que é um gás, né? A gente confunde muito, acha que cloro é um líquido, mas o que nós temos em nossas casas é uma solução de hipoclorito de sódio com água. Esses cloros comprados no supermercado, ele tem 2% de hipoclorito de sódio, o restante é água. Tá? O cloro mesmo, cloro, componente cloro, elemento químico cloro, ele é um gás, Cl2, tá? Um gás tóxico. E através desse gás você consegue fazer o hipoclorito de sódio. E aí você dilui esse hipoclorito de sódio e vende como esse cloro que nós temos em nossas residências, tá? Só para a gente entender esse conceito de cloro, que às vezes a gente acha que o que a gente compra é cloro. Não, o que a gente compra é hipoclorito de sódio muito diluído, muito diluído. Alguns carros, esses carros aí que não, assim, sem ser de supermercado, geralmente conseguem vender um cloro com 5, 10%, até mais, né? Porque eles mesmos fazem a diluição. E aí, as grandezas fundamentais da mecânica dos fluidos. Primeiro, força, massa, forma, né? E aí da força. Isso na mecânica dos sólidos. Indo para a mecânica dos fluidos, com a força você consegue obter a pressão. Força sobre área é igual a pressão. Da massa você obtém a densidade, massa sobre volume. E na forma você tem, no caso da mecânica dos sólidos, a forma é fixa. Já na mecânica dos fluidos, a forma é variável. Então, essas são as diferenças, assim, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. E nos falam das grandezas que surgem. Pressão é uma das principais grandezas que nós temos na mecânica dos fluidos. Opa! E aí, falando de estática dos fluidos, né? Pensando no fluido como parado, você tem que a força onde a pressão é a força sobre a área, onde a força normal à superfície, né? E aí a unidade da pressão é igual à unidade da força sobre a unidade da área. E essa unidade no SI é Pascal, Newton por metro quadrado. E existem várias outras unidades. Torr, ATM, bar, milímetro de mercúrio, kg por centímetro quadrado, muito conhecida assim. São unidades muito usadas na área industrial. Pound por square inch, que é o PSI, tá? Que é libra força por polegada quadrada e etc. Tá?
PSI a gente usa muito nossos pneus de carro, né? Vou calibrar o pneu com 30 PSI, 33 PSI. Então, PSI é uma libra-força por uma polegada ao quadrado, tá? E no princípio de Pascal, a pressão aplicada a um fluido confinado se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Princípio extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, se você tem um recipiente com uma pressão, sim, de 10 kPa e você, assim, insere mais 5 kPa, esses 5 kPa vão estar em todos os pontos daquele recipiente, de maneira igual. E aí, o princípio de Pascal, né? Você usa esse princípio muito na questão da hidráulica, né? Você tem ali força e força, área e área. E aí você consegue, às vezes, aplicar uma força menor e transformar essa força menor numa força maior, né? Uma força maior através do princípio de Pascal. Por exemplo, você tem aqui, essa pressão aqui tem que ser igual a essa pressão. Essa pressão é força sobre área, aqui é força sobre área. P1, F1A1, P2, F2A2. Igualando os dois, você tem que F2 é igual a 2 sobre A1 vezes F1. Ou seja, se eu apliquei uma força aqui e eu coloquei uma área maior aqui, a F2 ele vai ser maior que a F1. Eu gero uma força maior do que a força que eu imprimi, né? Então, você consegue já, se a área for o dobro, a força vai ser o dobro. Eu emiti uma força aqui de, sei lá, de 10 kgf, que pode virar uma força de 20 kgf ou até mais, com os princípios de Pascal. E aí, uma pressão que é muito interessante também, é uma pressão devido a uma coluna de fluido. Nesse caso, a força é massa vezes gravidade, a pressão, só que massa é ρV, então a força vai ser ρ vezes área, porque volume é área vezes H vezes G. Dividindo por área, fica ρGH. Então a pressão, chamada a pressão manométrica, ela é ρGH. E aqui eu vou dar um exemplo. Tá vendo essa figura aqui? Eu quero que vocês liguem o microfone e me dêem uma opinião aí. O que vocês pensam sobre? Tá vendo essa figurinha aqui embaixo? Vamos supor que eu quero calcular a pressão no fundo de cada um desses recipientes. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o recipiente. Agora lascou. Deixa eu ver se tem. Aqui é o recipiente 4. Como fazer o 4 aqui? Aqui é o recipiente 5. E aqui é o recipiente 6. Me diz, eu quero calcular a pressão no fundo de cada recipiente. Qual recipiente vai gerar uma pressão maior aqui no fundo de cada recipiente? Me respondam aí. Qual recipiente vai gerar uma pressão maior no fundo do recipiente? E aí, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Qual recipiente desses gera pressão maior? A última figura? Consegue chutar aí? Professor, para mim o primeiro. 6. Primeiro? Isso. 6? Para mim é o 6. 3? Iguais. Quem falou o quê aí? Para mim é 6. As pressões nos recipientes são iguais. Deixa eu aumentar meu volume que tá baixo. Repete aí. Para mim, as pressões nos recipientes são iguais.
No fundo são iguais? Sim. Certinho. Por quê? Qual é a fórmula? Porque a coluna de água em cada recipiente é igual para todos. Exatamente. Muito bem. Muito boa observação. A pressão ela é igual a ρGH. Rho é a densidade do líquido. Supondo que todos os líquidos são iguais, a densidade é igual. A gravidade é igual. A altura que vai dizer qual é a pressão maior. Como a altura é a mesma para todos os recipientes, significa que a pressão de todos eles são iguais. Então, por exemplo, vamos supor que você pega uma caixa d'água de 1.000 litros, que tem uma altura de 1 metro. E aí você mede a pressão no fundo dessa caixa d'água. Vai dar uma pressão, vai dar um valor. Aí vamos supor que você pega um tubinho de PVC, tubinho de meia, e aí um tubo de 1 metro de altura, enche ele de água. A pressão no fundo desse tubo, por incrível que pareça, é a mesma. Estou falando de pressão. A pressão é a mesma. Obviamente, se eu fosse calcular a força é igual a pressão vezes área. Então, quanto maior a área, maior seria a força. Mas a pressão, que é uma unidade de força sobre área, é a mesma. Inclusive, eu tenho até um exercício no final da aula para mostrar para vocês, que a gente vai resolver calculando a pressão, tá? De um exercíciozinho desse, beleza? Então, isso aqui, por isso que é chamado paradoxo hidrostático, porque, cara, pela lógica, não parece que tem a mesma pressão. Pô, são tudo diferente. Aqui, nesse que parece ser redondo aqui, nessa esfera, pô, a esfera parece ter muito mais água do que os outros. Isso aqui é só uma ponta. Como que isso aqui tem a mesma... Porque a pressão é uma unidade de força sobre a área, tá? Então, a pressão, ela é a mesma. Só seria diferente a pressão, por exemplo, se eu pegar a pressão nesse recipiente no meio e aqui eu pegar embaixo, aí seria diferente. Mas se eu pegar a pressão no mesmo ponto, aí certamente seria igual, tá? Então, é só a gente poder, assim, entender os conceitos de pressão hidrostática. E aí, essa pressãozinha, galera, é a pressão que nós sentimos no nosso ouvido. No nosso ouvido quando a gente mergulha, tá? Por quê? Porque é a pressão hidrostática causada pela densidade da água. E uma observação interessante. Qual é a pressão aqui no fundo do recipiente? É só ρGH? Não. Existe também a pressão aqui de fora, que é qual? Pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão aqui no fundo é a pressão atmosférica mais ρGH. Porque ρGH é a pressão manométrica, é a diferença de pressão. Beleza? É a pressão hidrostática, que é a diferença de pressão. Beleza? E aí, falando da pressão atmosférica, que eu acabei de falar, a pressão atmosférica é a pressão que nós estamos aqui já no nosso meio. Essa pressão, ela é de 760 milímetros de mercúrio, ou 101,325 quilopascais. Esse é o valor de atmosfera padrão no nível do mar. Há uma temperatura de 15 graus, tá? Bem provável que não é Brasil isso, porque aqui é um calor danado. O Rho do ar é mais ou menos 1,22, 32 quilômetros por metro cúbico. E ainda você tem os outros valores ali de densidade, de peso específico, né, e de viscosidade. Beleza? E aí, então a pressão atmosférica normal pode ser dada também em coluna de mercúrio, tá? Milímetros de mercúrio é uma unidade que existe também. Que também a gente tem o nome de torre, em homenagem à Torre Eiffel, tá? O milímetro de mercúrio, ele
aí, como se calcula essa unidade? Você pode fazer a conversão, né? E você chega a 133,326 Pascal. Tá? Só para a gente saber quanto vale 1 milímetro de mercúrio. Então, medidas da pressão. As medidas de pressão são realizadas... aqui foi o que eu falei, tá, gente? Por exemplo, a pressão, ela sempre é positiva. A pressão sempre é positiva. Tá? Gente, só um instantinho, só vou mudar de local aqui, porque está um pouco barulhento. Vou dar um pause aqui na gravação, só para procurar um lugar melhor aqui em casa, porque precisaram fazer barulho na rua e ficou ruim pra gente, tá? Só um instantinho. Só vou procurar um lugarzinho rápido aqui. Voltei. Então, isso aqui é um conceito interessante. Pressão sempre é positiva. Algumas vezes você vai ouvir falar de pressão negativa. É um conceito errado? Não totalmente, tá? A pressão é sempre positiva, só que a pressão manométrica, ela pode ser negativa. O que é a pressão manométrica? A pressão manométrica é uma diferença em relação à pressão atmosférica. Então, por exemplo, se você tiver uma pressão atmosférica, se é uma pressão menor que a pressão atmosférica, logo a pressão manométrica vai ser negativa, que é o que nós conhecemos como vácuo. O vácuo é uma pressão menor que a pressão atmosférica. Por exemplo, o que significa uma pressão? Vamos supor, você tem um recipiente, um cilindro de gás pressurizado. E aí se você abrir uma válvula desse cilindro de gás, o gás vai tender a sair do cilindro. Por que ele vai tender a sair? Porque ele está pressurizado, então a pressão é maior, então ele tende a se locomover para onde a pressão é menor. Esse gás está com a pressão manométrica positiva, maior que a pressão atmosférica. Agora, se tivesse uma coisa a vácuo, vamos supor, porque quando a gente fala de embalado a vácuo é porque a gente conseguiu tirar todo o ar. Mas vamos supor que você pega um recipiente, você consegue usar uma bomba a vácuo e tirar o ar de dentro dele, sem reduzir o seu volume, deixando ali de fato um vácuo lá dentro, uma pressão assim menor que a atmosférica. Se você abrisse uma válvula, o ar que estava fora, ele ia querer entrar para dentro do recipiente. Isso seria a pressão negativa. Então aqui a pressão atmosférica e a pressão efetiva. E a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais efetiva, tá? Então a pressão absoluta sempre é positiva. Vamos supor que está aqui embaixo, aqui é a pressão negativa manométrica, mas ainda assim a absoluta ela seria positiva. E aí para medir essa pressão temos os manômetros, são de vários tipos, né? Eles digam a diferença entre a pressão medida atmosférica. E aí, a pressão do manômetro ela pode ser positiva ou negativa. Se for vácuo, ela vai ser negativa. Se for uma pressão assim, maior que a atmosférica, vai ser positiva. Tem o barômetro, que mede a atmosférica local, a pressão atmosférica local.
geralmente são os de mercúrio mais simples, consiste num tubo de vidro cheio de mercúrio, com sua extremidade aberta e imersa em um recipiente com mercúrio. Tá? E aí, falando das pressões, né? Você tem pressão atmosférica, o barômetro mede esse valor, aqui é o zero absoluto, e aqui tem os manômetros, que pode medir uma pressão abaixo da atmosférica, geralmente é o vacômetro que faz esse serviço, e o manômetro mede pressão acima da atmosfera. Manômetros e vacômetros medem pressões efetivas, tá? E barômetros medem pressão atmosférica. E a pressão absoluta é a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica ou menos a pressão vacométrica. E aí, além disso, nós temos o empuxo, né? Falando dos fluidos, o empuxo, o teorema de Arquimedes diz que todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força de baixo para cima igual ao peso de fluido deslocado. Igual ao peso de fluido deslocado. Por exemplo, esse é o princípio que faz os navios ficarem sobre a superfície das águas, né? O que acontece? Quando todo corpo que você imerge na água, tanto é que na água tudo é mais leve, não é? Quando você pega alguém mesmo dentro da água, é mais leve do que pegar a pessoa fora da água, por causa do teorema de Arquimedes. Por quê? Quando você imerge um corpo no fluido, o fluido ele vai gerar uma ação sobre esse corpo, e o valor dessa força é igual à massa, igual ao peso do fluido deslocado. Por exemplo, vamos supor que você tem lá um recipiente, que esse recipiente ele tem um volume de 1 metro cúbico. Algo bem grande, né? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico tem 998 quilogramas. Puxando por 10 aí, vamos por gravidade de 10, vai dar mais ou menos aí uns quase 10 mil newton, tá? Isso seria o quê? O peso da água, se esse corpo fosse água. Então, quando eu insiro esse corpo dentro da água, a água vai fazer uma força de reação para cima que tem o valor do peso da água que foi deslocada. No caso, os 1.000 quilos de água que foi deslocada ali. É a força para cima. Se o objeto tiver menos de 1.000 quilos, ele vai ficar boiando. Se ele tiver mais, ele vai submergir. Mesmo assim, o peso dele lá na água vai ser mais leve por causa dessa reação. Tanto é que mergulho, quando você vai mergulhar, o seu corpo ele tem um volume, né? Então, quando você mergulha, o nosso corpo ele é basicamente composto de água, né? Então a nossa é água e coisas assim não tão pesadas. O ser humano ele tem quase a mesma densidade da água, assim. Só que aí quando você desloca quando você mergulha e a água é deslocada, geralmente a gente tem que colocar peso na cintura para mergulhar, para poder você conseguir ficar submerso, porque tem ar no seu pulmão também, então esse ar deixa você mais leve e a água faz uma força de reação em você. Então isso é a lei do empuxo, a massa de fluido deslocado, tá? E o peso aparente é o peso real menos o empuxo. Tá? O peso, igual por exemplo, você tem um bloco de massa 20 kg, 20 kg, ou seja, peso 200 newtons. E aí quando você coloca esse bloco dentro da água, esse bloco vai deslocar, vamos supor, 10 kg de água. O volume dele equivale a 10 kg de água. Então, o peso para você não vai ser mais de 20. Vai ser de 10, porque é o 20 menos 10. Né? Então, isso é o famoso peso aparente. Agora, na dinâmica dos fluidos, a gente já falou sobre os conceitos de fluido, beleza? E aí, falando de dinâmica dos fluidos, só olhar a hora, tá ainda? Falando da dinâmica dos fluidos, você tem fluxo, né? Os fluidos eles podem ser estáticos, e aí a gente já falou um pouquinho, que é a hidrostática, ela vai tratar de fluidos em repouso, pegando as suas propriedades como pressão, volume, densidade, leis como princípios de Pascal, de Arquimedes, que a gente falou agora.
Ou também você pode ter isso tudo em movimento, né? Em hidrodinâmica. A hidrodinâmica trata dos fluidos em movimento, envolvendo leis da conservação de massa, que é a equação da continuidade, e a energia, que é de Bernoulli, tá? Vou falar um pouquinho sobre elas agora. Nova variável, tempo, né? Agora, como a gente fala de dinâmica, de velocidade, tempo é fundamental. Existem dois tipos, e aí o fluxo pode ser em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, tá? Fluxo ou vazão é uma unidade de volume por tempo, e esse fluxo ele pode ser laminar ou pode ser turbulento, tá? Um fluxo laminar é um fluxo assim mais, digamos, ele é mais tranquilo. A gente vê muito isso na mangueira, né? Você vai abrindo a torneira, você vê que vai saindo um fluxo laminar, um fluxo assim, aquela água quase que transparente, vai saindo sem muita bolha. E aí, quando você abre muita mangueira, você vê que o fluido ele começa a sair de uma maneira assim, até toda bagunçada, né? Um é laminar, o outro é turbulento. E aí, o escoamento laminar, as partículas descrevem trajetórias paralelas, e no turbulento eles são errantes e a previsão é impossível de prever. E aí tem o escoamento de transição, que é quando ele está saindo do laminar e entrando no turbulento, ou vice-versa. Quais são os fatores que determinam esse escoamento? Pressão, volume, pressão, velocidade, vários outros fatores. E esses velocidade, e aí você percebe, né, que o número de Reynolds é uma propriedade nova que surge e ele é fundamental para você determinar se o regime é tubular, é turbulento ou é laminar. O número de Reynolds é calculado através da velocidade, do diâmetro e da viscosidade, beleza? Então, você calcula velocidade, diâmetro e viscosidade. Aqui, por exemplo, fizeram mais ou menos qual é o número de Reynolds de um sangue numa aorta, na veia aorta. Botou aqui o R de 1 centímetro, velocidade 0,3 metros por segundo, densidade do sangue 1.060 kg/m3. A viscosidade aqui é 4 milipascal segundos, e aí chegou o número de Reynolds igual a 1590, ou seja, o fluxo sanguíneo na aorta ele é laminar, tá? E aí, além disso, nós temos a equação da continuidade. O que a equação da continuidade nos diz? Para fluidos incompressíveis, que o que entra tem que sair, beleza? Se você tem uma mangueira e ela não tem furo, a quantidade de água que está entrando na torneira tem que sair na ponta da mangueira. Tá? Independe se vai sair fraquinha porque vai perder pressão, tem que sair. O mesmo tanto com a mesma vazão que entra. Como a vazão ela é calculada pela área vezes a velocidade, a vazão é a área, a vazão metro cúbico por segundo é igual a área vezes a velocidade, tá? Então, essa vazão tem que ser igual. Então, ou seja, área 1 vezes velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes velocidade 2. Área 1, velocidade 1 é área 2 velocidade 2. Ou seja, área vezes volume vezes velocidade é constante para fluidos incompressíveis. E aqui você tem a relação entre fluidos, diferença de pressão, tá? Lei de Poiseuille, onde fala sobre a viscosidade de um fluido, o comprimento de um tubo e o raio de seção reta do tubo, tá? Isso aí é uma relação entre fluxo e diferença de pressão. E aí você tem que F1 menor que F2, F1, pressão atmosférica, F2, P2, pressão atmosférica. E aí o R aqui pode ser colocado como 8 NL sobre PR a quarta. É uma nova equação que surge, que a gente usa muito lá em mecânica de fluidos. A aplicação da lei de Poiseuille, né, mostra pra gente
Se quiser mais voltado para a área de biomédicas, né? Quando você tem uma redução, uma redução, qualquer obstrução, a pressão para restabelecer o fluxo normal aumenta demais, tá? E aí até uma aplicação da mecânica dos fluidos na área de saúde, né? Por que muitas vezes você pode ter aneurisma aórtico ou infarto de miocárdio quando suas artérias estão entupidas? Porque a pressão que o sangue obtém, para ultrapassar veias obstruídas, ela aumenta demais. E aí, mais do que o coração vai trabalhar mais, e o coração pode ter um infarto miocárdio aí e a pessoa vira óbito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, tá? Quando você tem, às vezes, se entupido, então mostra, assim, pela lei de Posselli, que isso aí é fundamental, isso aí prejudica muito a questão da saúde humana. E aí, há alguma viscosidade, né, dos fluidos, sangue, acetona, água, ar, e, obviamente, que a viscosidade é uma função da temperatura. Isso aí é, assim, bem claro, né? Você pega, às vezes, um fluido escoa mais fácil a temperatura maior. Quanto maior a temperatura, maior o grau de liberdade das moléculas. Então, maior a viscosidade, menor a viscosidade. Obviamente, um óleo assim, gelado ele vai escoar muito mais devagar do que um óleo assim, aquecido. Então, aqui, qual é a viscosidade da água? A 0 graus e a 100 graus é essa. Tá? Do ar a 0 graus é isso, a 40 graus é isso. Sangue 36 graus, porque não vai variar muito a temperatura sanguínea. Então, você tem essas variações. E aí, o que significa viscosidade? Quando a viscosidade é alta, você tem essa curva aqui muito grande, né? Porque acontece o seguinte, vamos supor, você tem um escoamento na tubulação. Aí esse escoamento sai com velocidade de 5 metros por segundo. Essa velocidade, ela é média. Por quê? Porque no centro a velocidade é maior e na superfície a velocidade sempre é zero. Sempre é zero. É como se na superfície ficasse parado o fluido. Parece até assim doideira, mas é real. Então, quanto mais por centro, maior vai aumentando essa velocidade do fluido. Então, ela é zero, tá? Vai aumentando de acordo com a distância da superfície. E aí, quanto maior a viscosidade, maior essa curva. E aí, só para a gente entender, um fluido que é sem viscosidade, um fluido seria ideal, você joga ele numa situação dessa, ele escoa sem ter capilaridade. Um fluido que é viscoso, viscosidade real, não nula, você vai ver que surgem esses aparecimentos aqui nessa situação, tá? Isso aí é uma questão de viscosidade que sempre existe. E aí, a equação de Bernoulli, cara, que essa equação a gente estuda ela bem raramente, bem assim, vagamente no ensino médio, não sei como está hoje. Eu lembro de ter visto no ensino médio. E essa equação, ela fala da conservação de energia. Que a energia ela tem que ser conservada, tá? Até porque a lei da conservação de energia fala que nenhuma energia ela se desfaz, ela só se transforma. E aí, você tem aqui uma tubulação com uma área, uma velocidade, uma densidade, né? Uma altura, outra viscosidade, velocidade, área, altura. Então, pela equação de Bernoulli, 1 mais ρ, GY1 mais meio ρ, V1 ao quadrado, tem que ser constante. Isso é sempre constante. Se o tubo for horizontal, você pode cancelar esse com esse e vai sobrar só isso, tá? Equação de Bernoulli extremamente importante no cálculo de dinâmica de fluidos. A gente vai até fazer uma aplicação dela no exercício que eu trouxe para a gente fazer. E aí, só para a gente entender um pouquinho das aplicações, né? Você tem aqui, ó, acontece muito isso, né? Em torneira,
uma área maior, uma área menor. Então, você tem aqui, ó, ρ 1V1 é igual a ρ 2V2. E pressão mais meio ρV ao quadrado, mais é igual a constante. Aplicações de Bernoulli. Tubo de ventre também é uma aplicação de Bernoulli, tá? Para medir pressões. Inclusive, gente, existe talvez quem trabalha com a área industrial vai conhecer, existe um dispositivo, um instrumento de medição em tubulações chamada placa de orifício. Ela usa os princípios de Bernoulli para medir vazão em tubulação. Tá? Fala sobre sustentação também. E aí você vê a aplicação disso em bolas com efeito e sem efeito. Bernoulli sendo aplicado novamente na situação. E além disso, nós temos uma coisa chamada tensão superficial. Por exemplo, por que uma lâmina de uma gilete de aço muito mais denso que a água, por que essa gilete ela boia? Porque os líquidos também têm uma coisa chamada tensão superficial, né? Tanto é que se você encher um copo de água, e aí você vai enchendo esse copo, ele fica totalmente cheio, e aí você continua colocando um pouquinho mais de água nesse copo, e você percebe que a água ela fica até maior que o volume do copo, ela fica assim, faz uma camadazinha por cima. Isso é devido à tensão superficial, né? Forma assim, de uma maneira bem evidente. Quanto mais viscoso o fluido, maior você vê essa tensão. Um exemplo claro para você ver essa tensão superficial, sim, é bem esdrúxulo, né? Mas a aplicação interessante é quando você faz algum mingau, polenta e tal, que é um fluido que é assim, bem viscoso, né? É bem denso. Você percebe que quando você coloca no recipiente, ela faz meio que não fica retinha, né? Do meio parece que fica um pouco maior. Por quê? Porque há uma tensão superficial na superfície do alimento ali. Então, isso aí é uma tensão superficial. Impede de lâminas e coisas assim entrarem na água. E aí você, assim... então, a tensão superficial, ela é uma película, como se fosse uma películazinha que serve como um escudo, né? Uma proteçãozinha ali dos fluidos, né? Que faz o fluido, mesmo sendo mais denso, não entrar ainda porque ele está totalmente encostado na tensão superficial. E pode ser medida também, F igual a Y vezes L. E aí tem a tensão superficial ali de alguns elementos, de alguns materiais. Além disso, tem a famosa capilaridade, tá? A capilaridade é a propriedade do fluido subir ou descer em tubos muito finos. E se você pode até fazer um teste em casa. Por exemplo, você pega um copo com água, pouca água, e aí você encosta um canudo por cima do copo. Você percebe que a água ela começa meio que subir no canudo. Isso é devido à capilaridade. É uma propriedade extremamente importante na mecânica. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou até pegar na internet aqui para mostrar para vocês. Só um instantinho aqui, só para poder mostrar uma aplicação importante da capilaridade. Alguém já ouviu falar em ensaios de líquidos penetrantes? Existe um ensaio de material muito importante, que é o ensaio de líquidos penetrantes. Vocês estão vendo aqui a pesquisa do Google? Esse ensaio é o quê? Se aplica uma camada de um líquido chamado revelador. Revelador não, o líquido penetrante mesmo.
Aí esse líquido, ele penetra nas trincas do material e aí depois você limpa esse líquido todinho e aplica esse pó branco que é o revelador. Esse revelador, ele vai assim mostrar aonde tem trinca, aonde o material ele foi assim, tem trinca, tem falha, obviamente que seja superficial, né? Falha superficial. Mas aqui, tá vendo como que funciona? Você aplica o líquido penetrante e ele entra ele penetra na trinca. Só que essa penetração, ela não consegue ser dada apenas por gravidade. Porque imagina só, se eu precisar fazer um ensaio de líquido penetrante no teto, sobre cabeça, a gravidade não vai fazer o líquido subir, mas a famosa capilaridade vai. Então, os fluidos, eles entram nessas fendas através da capilaridade, que é a propriedade que o fluido tem de agir de entrar nessas fendas, de descer, subir e descer em tubos muito finos. Então, isso é chamado de capilaridade e tem, assim, uma importância imensa na engenharia mecânica. Continuando, vamos agora fazer alguns exercícios para a gente poder colocar em prática. Só mesmo relembrar alguns conceitos interessantes. Primeiro exercício, esse. Professor Patrick, deixa eu corrigir aqui, que tem um errozinho. O professor Patrick, durante suas férias, fez um mergulho em uma profundidade de 10 metros. Qual é, em Pascal, a pressão que ele sentiu nos ouvidos durante o mergulho? Considere G igual a 9,31 metros por segundo ao quadrado e rho da água igual a 998 kg por metro cúbico. Beleza? Vamos copiar essa questão aqui e vamos resolver ela. E aí depois eu mando para vocês como nota de aula. Tá? Minha fotinha aqui, eu mergulhando. Bom, essa é a questão. Claramente, a forma que a gente vai usar, me acompanha aí, a forma que a gente vai usar é essa aqui, ó. Pressão é igual a ρ vezes G vezes H, certo? Essa é a pressão, beleza? Agora vamos calcular essa pressão, quanto que dá? Pressão é igual, qual é o ρ? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não, opa, ρ não, isso aqui é gravidade. Gravidade é 9,31 metros por segundo ao quadrado. O ρ da água é 998 quilogramas por metro cúbico. Vou fazer um negócio melhor aqui. Calma aí. E aqui é metro por segundo quadrado. Beleza? E a altura é quanto? A altura do mergulho foi de 10 metros. E aí, quanto deu? Alguém pode fazer essa conta pra gente? E aí, quanto deu? Eu quero saber quanto deu e eu quero saber qual é a unidade.
E aí, galera? Estou aguardando vocês. Quanto deu a resposta e qual é a unidade que está dando? Alguém está me acompanhando aí? E aí? Já que ninguém respondeu, eu vou responder para a gente poder não perder tempo. A conta deu 97.903,8. Só que qual é a unidade? Vamos só juntar essas duas unidades aqui? Aqui tem quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado. Dando ruim. Vezes metro. Que unidade é essa? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado não é Newton? Então já apareceu alguma coisa legal aqui, ó. Então, ó, que é... Vamos dar aqui uma até observação aqui, ó. Quilograma vezes metro por segundo quadrado é igual a newtons. Então, vou até pintar isso de azul para vocês entenderem que de vermelho significa que eu fiz, ó. Quilograma metro por segundo quadrado é igual a newton. Então, vou apagar aqui, ó. Esse metro por segundo ao quadrado, vou apagar. E esse quilograma vai virar newton. Vermelhinho para você entender de onde surgiu o newton. Beleza? Newton. Só que metro elevado a 1 por metro elevado a 3, eu posso cortar e vai dar metro elevado ao quadrado embaixo, né? Então, isso aqui vai ficar igual a newton por metro quadrado. Ou seja, quanto vale a pressão? Mas newton por metro quadrado não é o famoso Pascal, que a gente falou agora há pouco? Então, isso aqui vai dar... É igual a isso aqui, Pascal, que é igual a isso aqui, vou puxar o vírgula 3 casas e vou chamar de kPa. Tá? Só que essa pressão, ela ainda não é a pressão que o mergulhador, no meu caso lá, estava sentindo no ouvido. Por quê? Porque essa pressão é a pressão manométrica, tá? E aí nós temos uma outra relação para te fazer. Essa pressão aqui, ela é a pressão manométrica. É a diferença de pressão. Manométrica. Vou escrever, manométrica. Só que a pressão absoluta mesmo, só que a pressão absoluta, ela é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Pressão absoluta, que é a pressão que eu sinto no ouvido, é igual a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. É igual, qual a pressão manométrica? 97,9038 kPa. kPa mais a pressão atmosférica. A gente viu no exercício, no material, que a pressão
Falou um lugar aqui, galera. Pressão atmosférica. Aqui, a pressão atmosférica é 101,325 kPa. Então, vai ser 101,325 kPa. Então, tá dando quanto nossa pressão absoluta aqui no ouvido? Tá dando 199,2288 kPa. Ou seja, pressão absoluta, como ele pediu em PA, é igual a... Bota a vírgula 3 cada para lá de novo, tiro um K. Essa aqui é a resposta final do nosso exercício. Somei a manométrica com a atmosférica. Isso aqui eu vou colocar para vocês lá depois, tá? Só como notas de aula do dia 28, aí eu posto para vocês. Salvar a introdução. Beleza? Então, aqui, uma questãozinha assim, bem tranquila. Beleza? Agora, eu quero... Voltando para o exercício. Agora, tem mais 2 exercícios aqui que eu quero desafiá-los a tentar fazer. Beleza? Os 2 vão usar o princípio de Bernoulli. Eu quero desafiá-los a tentar fazer, beleza? E aí eu vou abrir um fórum, e aí você vai colocar, vai tentar fazer o exercício e vai tentar comentar sobre ele no fórum, tá? Esse exercício e esse aqui, beleza? A ideia é interagir no fórum mesmo. Ah, fiz assim, não consegui fazer, estou com dúvida nessa questão, e a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Lembrando que as participações do fórum, elas podem ser pontuadas assim com pontinho extra no final do bimestre, né? E aí, e além disso, eu quero que vocês também falem um pouquinho sobre a importância da mecânica dos fluidos na engenharia. Não assim, pesquisando, copiando texto da internet, não. Eu quero que vocês tentem enxergar. Pô, a mecânica dos fluidos pode ser importante na engenharia porque eu preciso usar esse princípio de escoamento em tal lugar. Tentar imaginar aí onde você pode aplicar a mecânica dos fluidos na engenharia, usar a sua criatividade mesmo, tá? Não quero assim, eu não quero coisa pronta, eu não quero que você pegue, que você use assim algo pronto. Eu quero que você se esforce e você tente assim extrair algo dessa aula de hoje, não das contas, mas extrair algo assim da parte teórica mesmo, o que você falou, o que a gente falou sobre viscosidade, o que a gente falou sobre fluidos em geral, a aplicação disso, tentar imaginar dentro da engenharia, imagina a fabricação ou sei lá, um sistema de arrefecimento de um motor, como que é importante a mecânica dos fluidos, tentar imaginar isso, tentar assim, olhar os conceitos e imaginar, pô, esse conceito é aplicado em tal situação, né? É aplicado em barragens, é aplicado em por aí vai, é caixa d'água. Porque quanto mais alta a caixa, mais pressão você tem. Por causa desse RoGH. Então, aí você consegue ter aplicação até dentro da sua casa. Entendeu? Então, a ideia é que você tenta imaginar um pouco, tentar falar um pouquinho sobre mecânica dos fluidos, sobre engenharia dos fluidos, alguma aplicação do seu cotidiano, do seu trabalho, do seu dia a dia, tá? Use a criatividade, mas para ter uma conversa legal lá no fórum sobre essa matéria, beleza? Então, 2 questõezinhas, qualquer coisa, só chamar no fórum para a gente responder isso, tá? Não precisa ser, agora está quase acabando a hora da aula, vai entrar em outra aula. Pode ser mais tarde, pode ser depois, pode ser durante a semana. Aí a gente trabalhar essas questõezinhas, tá? A gente conversar sobre elas. E aí eu vou estar botando material lá para vocês agora, no Fax virtual. Também vou estar colocando, abrindo o fórum, colocando a pergunta do nosso fórum lá para a gente poder conversar.
e a ideia é que a gente consiga trabalhar bem, tá, esses conteúdos. Beleza, galera? Então, eu vou estar encerrando agora a videoconferência, e aí eu conto com vocês lá no fórum, e também no fórum, e aí vocês podem ler o slide, participar no fórum com a gente lá, para a gente poder conversar e aprender um pouco mais sobre mecânica dos fluidos. É lógico, né? Isso é coisa do quinto período. Agora é só uma base, uma noção mesmo, mais para você ter uma noção do que se trata mecânica dos fluidos, de onde ela é aplicada, para depois você, lá no quinto período, sofrer um pouquinho na mão do raio, para aprender de fato essa matéria, que é complicadinho, mas que você com certeza vai... a ideia é que você desenvolva o interesse. Talvez você tenha um interesse maior por essa área de fluidos, uma grande área de engenharia, uma área assim, muito útil mesmo. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar esse conceito. Então, mais uma vez, desejo boa noite a todos. Vou estar encerrando nossa reunião. E aí, lá no fórum, acesse o fórum, acesse as aulas FACS virtual, para a gente poder continuar conversando, continuar batendo papo, continuar aprendendo juntos sobre engenharia dos fluidos. Galera. Até mais. Tchau, tchau.